Olá, caro acadêmico, acadêmica. Vamos para a nossa segunda aula de Ética e Sociedade. Vamos discutir a unidade Ética, Moral e Cultura. Vamos fazer a diferença, ou vamos discutir sobre a diferença entre ética e moral. Para começarmos, vem a questão: o que vem a ser ética? O que entendemos por ética? Quando falamos de ética, pressupomos a nossa capacidade reflexiva. Aliás, como diz Leonardo Boff, é impossível ser ético se não pressupormos a nossa capacidade reflexiva e crítica. Pois só a partir dessa capacidade, a partir do questionamento, é que poderemos ter o que chamamos de experiência ética. E temos uma experiência ética quando nós contrapomos o que deveria ser e como as coisas são. Então, nesse sentido, pressupomos uma reflexão, uma discussão, um questionamento constante. Pressupomos um sentimento que até o filósofo Heidegger destacou como angústia. O que vem a ser esse sentimento de angústia? Nós, de um lado, somos livres. Nós temos a liberdade. Mas também somos seres responsáveis por nossas ações. Essa responsabilidade ela está intimamente atrelada ao nosso conceito de angústia, à nossa liberdade. Ou seja, o que é ser livre? É estar aberto, não estar pronto, definido como seria uma máquina, um robô, por exemplo. O ser humano tem essa capacidade. E aí vem justamente toda uma discussão sobre qual será a melhor forma de agir. Por isso, pressupomos na ética uma reflexão sobre os valores referentes ao indivíduo nas suas relações, na relação com os demais, a nossa relação como seres profissionais, cidadãos, como indivíduo. Aí a filosofia, justamente, ela está atrelada à ética, ou podemos dizer que a ética é um ramo da filosofia, porque a filosofia tem entre suas questões a questão do agir humano, sobre a melhor forma de se fazer. É correto? Vamos trazer questões filosóficas quando perguntarmos: é correto fazer isso? Essa é a melhor forma de ser, de agir em sociedade? Então, ou seja, essa função investigadora, questionadora, torna-se imprescindível para falarmos de ética. E para termos, inclusive, o que chamamos de experiência ética. Poderíamos citar algumas situações exemplares para essa experiência ética. Entre as situações exemplares, podemos citar o caso de contar um ato criminoso, de contar ou não sobre um ato criminoso. Principalmente se o ato criminoso foi cometido por um conhecido nosso, um parente, um amigo, alguém que temos grande estima. Imagine uma situação: você encontrou um amigo que fazia muito tempo que eu não ouvia. E aí você decide com ele ir ao supermercado. E ele, no caso, começa a guardar coisas, ou colocar objetos, alimentos, dentro do bolso. E pretende sair fora do mercado sem pagar. E aí você se vê no dilema: devo denunciar ou não? Ou então, uma outra situação dilema, que está ligada à ciência, ao conhecimento, que vem justamente sobre a questão da aplicação da ciência e conhecimento científico, como no caso das armas atômicas, das armas biológicas. Ou seja, construímos um saber, mas como devemos usar esse saber? São questões éticas. Ou uma situação em que poderia levar uma vantagem particular, mas eu abro mão dessa vantagem particular em benefício do coletivo. Sempre fazemos isso? É fácil tomar essa decisão? Muitas vezes se apresenta como um desafio. Por ideia, sabemos que é indispensável ser ético, é indispensável considerar a coletividade. Mas de repente aparece a questão individual, um interesse individual. Então, nesse caso, nós sempre temos um debate ou um dilema ético.
E diante desse dilema, é muito interessante trazer uma frase do filósofo Mário Sérgio Cortella, aonde ele nos diz que a ocasião não faz o ladrão, apenas revela a sua escolha diante das circunstâncias. Ou seja, somos seres de liberdade, somos seres que podem opinar, que podem escolher, e as nossas escolhas nos definirão. Não é a circunstância que nos fará de uma forma. As circunstâncias vão nos dar a oportunidade de escolher. E essas escolhas implicam na nossa responsabilidade. E com isso temos o debate ético. Temos o debate sobre se foi a melhor forma ou não. E quando entramos nesse debate, nós temos uma experiência ética, o que é muito saudável, muito importante para como seres sociais. Agora vamos discutir um pouquinho sobre essa questão do tema, sobre o termo, melhor dizendo, de ética. A palavrinha ética, ela vem lá do grego, ethos. Na Grécia Antiga, os gregos usavam o termo ethos de muitas formas. Entre elas, estava com propriedade do caráter. Ou seja, aquilo que nasce com a pessoa, que faz parte da sua personalidade. Mas também os gregos designavam por ethos a questão da civilização, do costume, do hábito próprio da casa ou das influências sociais que um determinado indivíduo sofreu ao longo do tempo, que também se refere à ética. E historicamente, sobre a diferença entre ética e moral, teremos várias definições. As mais conhecidas, porque nós chamamos inclusive, por fato de ter várias definições no longo da história, por vários filósofos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, em geral por várias pessoas intelectuais que discutiram a ética, discutiram a moralidade, passamos a determinar como convenções. Tem alguns que afirmam que a ética está ligada, como nós falamos anteriormente, a uma reflexão filosófica que questiona os valores, a cultura, que coloca como uma forma de discussão sobre os fundamentos do agir humano. E a moral estaria ligada à prática do nosso cotidiano, ao conjunto dos valores, dos costumes, das tradições. Outra forma de definir ética e moral está em considerar a ética ligada ao universo público, como funcionário público, por exemplo, ou a nossa responsabilidade como seres de relações públicas. E a moral estaria ligada no nosso universo, as relações privadas, com nossos amigos, com nossa família. Uma outra definição ou convenção coloca a moral como ligada à questão das normas que indicam o que devemos fazer, nos orientam no dia a dia. E a ética, como devemos viver, o que vida queremos viver. Ou como dizem alguns filósofos, qual a vida que vale a pena ser vivida? Por sinal, muito utilizado por Clóvis de Barros, essa determinação. Mas essa determinação é muito antiga, ela já vem lá dos gregos, lá do Aristóteles, Platão. Esses filósofos traziam justamente essa questão de que vida queremos viver, qual vida vale a pena ser vivida, o que realmente vai nos conduzir à felicidade, vai nos tornar mais felizes, vai nos tornar seres melhores. E quando falamos dessa discussão, sempre vai estar atrelada essa discussão entre a felicidade coletiva e a felicidade individual. E quando falamos de felicidade, então envolve algumas questões, porque quando falamos de felicidade, devemos considerar a questão do zelo coletivo, se falarmos de ética, pois somos seres sociais, mas ao mesmo tempo somos seres que desejam, que sonham, que têm determinados interesses, determinadas disposições. Mas será possível ser feliz se não tivermos uma sociedade justa? São questões que até mesmo os antigos gregos colocavam sobre a questão da ética. Pois é importante, ao ver deles, era muito importante colocar esse zelo pela coletividade, pela consideração pelo outro. Então, ou seja, nesse sentido temos várias questões que implicam valores.
que o valor vai dizer justamente aquilo que é mais importante para nós, os princípios que deverão orientar as nossas ações. E até mesmo nesse sentido, alguns filósofos, como Sócrates, considerado o pai da filosofia antropológica, ele dizia que o agir moral estava implicado com uma forma de sabedoria. Mas o que viria a ser essa forma de sabedoria? O de saber agir com distinção, saber o momento correto de agir, sem desconsiderar, de fato, o universo prático, o universo social. Por isso nós podemos apresentar com umas definições possíveis. Então, de ética, a ética podemos definir dessa forma, pelo que nós falamos anteriormente, como uma parte da filosofia que se ocupa com o comportamento humano, no que se refere à prática dos valores, que norteiam a forma de agir, que investiga o sentido que o ser humano atribui às ações na busca da verdadeira felicidade, para alcançar o bem ou alcançar o bem viver. Isso, claro, no sentido grego. E quando falamos de verdadeira felicidade, temos que ter em conta que esse conceito é aberto, porque cada geração, cada movimento social vai estar discutindo, problematizando. Por isso que é aberta. A discussão é uma discussão aberta, constante e não única. Por outro lado, nós teremos a moral, que é uma palavra latina, por sinal, uma tradução que foi feita. A moral ligada a humores, costumes, hábitos, conjunto de valores ligados à cultura, ligadas à casa. Outra definição importante a ser considerada no nosso material, que nós poderemos falar de uma ética normativa, que está ligada de fato aos princípios da conduta correta. E também podemos falar de uma ética, da ética com metaética, que é uma espécie metafísica da ética. O que isso quer dizer? Trata-se de um ramo da ética que vai investigar sobre os conceitos de bem, de mal, de virtude, de vício, de correto e incorreto. São discussões que estão presentes nesses conceitos. E quando nós trazemos todo esse debate entre ética e moral, nós sempre vamos ter justamente toda essa discussão ligada à felicidade, à relação do indivíduo com o social, com o coletivo, do indivíduo com a família, do indivíduo na profissão, com o ser profissional, como cidadão, de nós, como acadêmicos, com a universidade, a produção do conhecimento científico e a sua aplicação. Sempre estaremos ligados com isso. E também vamos estar ligados com várias necessidades. E aí vem as necessidades, poderemos considerar necessidades secundárias e necessidades que são essenciais. Poderemos considerar dessa forma. Aí vem um amplo debate sobre isso. O que é mais importante para o convívio social? O que nos torna melhores? Então, nesse sentido, a ética, a moral, elas promovem uma ampla discussão sobre a felicidade, o bem-estar, em sua relação com o indivíduo e a sociedade. Para os gregos antigos, a felicidade ela não poderia ser definida senão no contexto social. Ou seja, seria impossível para eles obter a felicidade individualmente se a sociedade fosse injusta. Então teria que contribuir de todas as formas possíveis para fazer da sociedade um lugar melhor. E aí, com isso, teria mais possibilidades de ser feliz. Outra questão muito importante, que para os gregos a felicidade é um modo de ser, ou seja, algo que envolve, que está constantemente ligado à forma de agir em sociedade e agir individualmente, que conduz uma vida serena. E com isso pode acontecer que, mesmo sendo uma pessoa feliz, possa ter momentos tristes. Porque os gregos tinham muito clara a diferença entre felicidade e euforia. Euforia definido como uma alegria intensa, momentânea, e a felicidade como algo constante. A de saber como agir. Aí entra novamente aquela questão que o Sócrates mencionava, como sabedoria prática, de saber conduzir a vida. São conceitos possíveis, mas não são os únicos. Outra questão muito importante considerarmos quando falamos da ética é a de sua discussão com a cidadania.
Porque quando falamos justamente da ética ligada ao coletivo, vamos discutir sobre princípios da melhor forma de ser, não apenas individualmente, mas sobre nossa responsabilidade como cidadãos. Até os gregos tinham tinha uma distinção muito interessante entre politikos e diotés. O politikos era aquele que justamente tinha uma postura ativa, que pensava no bem da cidade. E o diotés, no caso, se ocupava mais com sua vida particular. Então torna-se um debate muito interessante. O que eu faço para melhorar a sociedade? Então, isso me define como cidadão. Outra questão importante quando discutimos ética e moral é o fato de constarmos situações de violência. Muitas vezes, podemos ter uma situação cultural que acaba incentivando determinadas formas de violência. Definimos culto. Para entendermos isso, é interessante termos a definição de cultura, que está ligada a um processo coletivo, histórico, de diferentes grupos sociais, que está ligado a determinados costumes, determinados componentes simbólicos, concepções do certo, do errado, a maneira de ver as coisas, tudo isso está ligado à cultura. Aí vem uma questão, será que determinados costumes não se constituem uma forma de violência? É uma questão a ser questionada, que nós devemos nos perguntar. Muitas vezes nós temos a necessidade de mudar determinados posicionamentos. E podemos, ao longo da história, ver algumas situações como a situação da violência de gênero. Por muito tempo, nós tratamos, e ainda tratamos com uma certa forma de violência, fazendo julgamentos, juízos de valores. E aí que é interessante, quando falamos de violência, ter em conta que nem sempre a violência não é somente física. Uma agressão física, usando a força, é uma forma de poder, mas ela não é a única maneira. Existe também a forma de violência simbólica, que vai atingir justamente, que tem uma natureza psicológica, que atua sobre a consciência dos indivíduos, que faz com que muitas vezes o indivíduo venha a aderir de maneira irrefletida de uma forma de ser e de agir. Muitas vezes achamos normal, por exemplo, que numa sociedade o homem deva dar as cartas, deva mandar, ou achamos normal o preconceito racial, achamos normal o preconceito de gênero e muitas outras formas de preconceito. Quando falamos de preconceito ou de estereótipos, temos formas de violência que estão no universo simbólico, que muitas vezes são, no caso, absorvidas pela cultura e nós não damos conta ou não pensamos nisso. E é aí que vem justamente toda a reflexão ética problematizando esses conceitos. Esses foram alguns dos pontos entre ética, moral, cultura, as formas de violência. Espero você ter ajudado. E se ficou alguma dúvida, algum questionamento ou algum conceito que deva ser explicado de outra forma, entre em contato, use o portal, use o fórum Tira Dúvidas. Até a próxima, pessoal!